Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Shodanandana Raja Jana Ranjana. Yashodanandanam Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Então, vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista. Aqui em Vrajadama, os devotos estão no canto 8, capítulo 5, capítulo intitulado Os semideuses recorrem à proteção divina. Hoje vamos ler o verso número 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Então vou ler o verso sozinho. Ajasya chakram tuvajayiryamanam manomayam panchadasharam asho trinabhi vidyuchalam astanemi yadaksham ahustam nuritam prabhaje. Então, Ajasya, do ser vivo, a tradução palavra por palavra. Chakram, a roda, o ciclo de nascimentos e mortes neste mundo material. Tu, mas, Ajaya, pela energia externa do Senhor Supremo. Iryamanam, girando com muita força. Manamayam, que não passa de uma criação mental, cujo principal alicerce é a mente. Panchadasha, 15. Aram, possuindo raios. Ashu, com muita rapidez. Trinabhi, tendo 3 partes centrais, os 3 modos da natureza material. Vidyut, como eletricidade. Chalam, movendo-se. Astanemi, feito de 8 kambas, as 8 energias externas do Senhor. Bhumi, Apo, Nalo, Vayu, etc. Yat, quem? Aksham, o cubo. Ahu, eles dizem, tam, a ele. Oritam, o fato. Prapadi, ofereçamos nossas respeitosas reverências. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. No ciclo de atividades materiais, o corpo material assemelha-se a uma roda de uma quadriga mental. Os 10 sentidos, isto é, os 5 para desempenhar ações e 5 para obter conhecimento, e os 5 ares vitais dentro do corpo formam os 15 raios da roda da quadriga. Os 3 modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, são os centros de suas atividades. E os 8 ingredientes da natureza, terra, água, fogo, ar, céu, mente, inteligência e falso ego, constituem o aro da roda. Tal como a energia elétrica, a energia material externa move essa roda. Assim a roda gira muito rapidamente em torno de seu cubo ou suporte central, a suprema personalidade de Deus, que é a superalma e a verdade última. Oferecemos a Ele nossas respeitosas reverências. Vamos ao significado. Nesta passagem, descreve-se figurativamente o ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Como se afirma no Bhagavad Gita 7.5, Apareyam itastu anyam prakritim vidhime param divabhuta mahabaho jajedam dharyate jagat. O mundo inteiro está funcionando porque a entidade viva, que é parte integrante do Senhor Supremo, utiliza a energia material. Sob as garras da energia material, a Jivatma está girando na roda de nascimentos e mortes. E tudo isso ocorre sob a direção da Suprema Personalidade de Deus. O ponto central é a superalma, como se explica no Bhagavad Gita 18.61. Ishvara Sava Bhutanam Uridesha Arjuna Tistati Brahmayam Sava Bhutani Jantra Rudhani Mayaya. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Arjuna.
e orienta as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas numa espécie de máquina feita de energia material. O corpo material da entidade viva é o resultado das atividades da alma condicionada. E como a superalma é o amparo, a superalma é a verdadeira realidade. Todos nós, portanto, devemos oferecer respeitosas reverências a esta realidade central. Ninguém deve se deixar desencaminhar pelas atividades deste mundo material e, em consequência delas, esquecer-se do ponto central, a verdade absoluta. Esta é a instrução deixada aqui pelo Sr. Brahma. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhihistam Staptam Jena Bhutale Swayarupa Kada Mahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswaminiti Namini Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, aqui o Sr. Brahma continua oferecendo suas orações à Suprema Personalidade de Deus, o Sr. Vishnu, às margens do Oceano de Leite, onde fica a residência do Sr. Vishnu e a ilha de Shvetadvipa. Então, aqui o Sr. Brahma ele está fazendo uma descrição, como o Prabhupada explica, figurativa do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. E aqui, como o Prabhupada fala no final do seu significado, que ninguém deve se deixar desencaminhar pelas atividades deste mundo material. E, em consequência delas, esquecer-se do ponto central, que é a verdade absoluta. Esta é a instrução deixada pelo Sr. Brahma. Então, aqui o verso descreve assim, o corpo material. E aqui faz essas diferentes comparações. Então ele fala do corpo, que o corpo material se assemelha a uma roda de uma quadriga. Aí tem os 10 sentidos, que são os 5 sentidos para aquisição de conhecimento, que é o tato, a visão, a audição. São os 5 sentidos para aquisição de conhecimento. Quando a gente pega numa coisa, a gente tem a experiência tátil do que é essa coisa. E a gente pode perceber se é quente. Como eu posso aprender sobre essa cadeira? Então, quando eu pego, eu adquiro algum conhecimento acerca dessa cadeira. Que ela é fria, ela podia ser quente, mas ela é fria. E ela tem uma textura lisa. Então, isso é um conhecimento acerca desse objeto. Com os olhos, eu posso ver o tamanho, o volume desse objeto, posso ver a cor desse objeto. Então, com os nossos sentidos, nós aprendemos muitas coisas acerca desse mundo material. Mas como o Prabhupada fala, ninguém deve se deixar desencaminhar. Por quê? Porque os nossos sentidos eles são muito limitados. Então, o que a gente pode aprender com os olhos, o que a gente pode aprender com o tato, e assim por diante, com o paladar, todo esse conhecimento ele é bastante limitado.
Então, a priori, a gente tem que entender que tudo que a gente aprendeu através dos sentidos é um conhecimento bastante limitado. Então, e depois ele vai falar os 5 sentidos, né, para aquisição de conhecimento e os sentidos para as ações, né, as pernas, os braços, tem outros mais sentidos. São os sentidos para agir, atuar dentro desse mundo material. E aí ele compara isso com os raios da quadriga. Né? Uma roda, então tem aqueles raios que ligam o centro à parte externa da quadriga. Depois ele fala dos 3 modos da natureza, que são os centros de suas atividades. Depois ele vai falar dos 8 ingredientes da natureza, terra, água, fogo, ar, que constitui o aro da roda. E aí ele fala da energia externa e, por fim, ele fala do centro que está movendo tudo, né, que é o centro de tudo, onde tudo está conectado, que é a pessoa suprema. Então, como a gente tem falado muitas vezes, que é muito fácil nós nos confundirmos, né, quando estamos vivendo dentro desse mundo material. Prabhupada fala reiteradas vezes que o problema que afeta a alma é a ignorância. E essa ignorância é justamente adquirida por meio desses sentidos, desse mundo material, por meio, né, da convivência com o mundo material. Então, a gente já disse outras vezes que a ignorância, né, pode ser compreendida de 2 formas. Né? Uma ignorância é a falta de conhecimento acerca de uma coisa. E um outro aspecto da ignorância é acharmos que uma coisa é uma coisa quando ela não é essa coisa. Também isso é ignorância. Né? Ignorância não é só falta de conhecimento, mas o conhecimento que nós temos acerca de uma coisa não é verdade. Como eu já disse o exemplo do Sol, a gente pode ver o Sol como algo muito pequeno e a gente pode aprender, como algum tempo atrás, as pessoas entendiam o Sol como uma coisa pequena. Então isso é um conhecimento acerca de um objeto, mas é um conhecimento errado. Não fala da realidade do objeto. Então, o maior problema é que quando a gente entra dentro desse corpo material, nós começamos a aprender muitas coisas que não são verdade. Então nós, almas, começamos a assimilar, né, uma porção de conhecimentos. E o que é significativo é que a inteligência, ela atua como um escudo. Porque um escudo é aquilo que protege, né? O guerreiro, ele está ali na frente. Né? Então, o conhecimento, ele tem essa capacidade de nos proteger. Por isso que Krishna fala tanto para Arjuna sobre a importância de Buddhi, né? A importância do conhecimento espiritual, da clareza espiritual. Quando Krishna fala o 2º capítulo, né? O verso 39, que já fala, olha, eu falei para você, Arjuna, até agora, o conhecimento analítico, Sankhya, mas agora eu vou falar para você, né, como você pode colocar isso na prática, porque você fazendo isso, colocando esse conhecimento na prática, você vai se libertar do ciclo de nascimentos e morte. Você vai se libertar do karma. Então vem aí a importância do conhecimento. Esse conhecimento do Atma. Porque o que Krishna falou para Arjuna? Arjuna, você não é esse corpo. Você é um ser espiritual. Né? A alma não tem nascimento nem morte. Então ele vai falar a diferença, a distinção entre o corpo material e a alma espiritual.
E é justamente esse conhecimento que vai libertar Arjuna das atividades fruitivas, das atividades que vão fazê-lo nascer repetidas vezes dentro desse mundo material. Então, veja a diferença entre o conhecimento e a ignorância. A ignorância perpetua nossa existência dentro desse mundo material. Mas por que a ignorância perpetua? Porque, pelo fato de não vermos a verdade, a gente vai agir de uma forma equivocada. É como, de repente, a gente vai para um país e alguém nos ensina as leis desse país de uma forma errada. Olha, você pode andar aqui na contramão, não tem problema. E aí você anda na contramão e você vai ter um problema. Porque a pessoa ensinou. Então, quando a gente entra dentro desse mundo, muitas pessoas ensinam algumas coisas para a gente que não são verdade. Que não correspondem ao Dharma, às leis de Deus. Ah, Pátraca, você pode curtir a vida aí sem problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser. E aí você vai perguntar, e aí, mas se eu fizer alguma coisa, depois que eu morrer não vai ter problema? Não, porque depois que morreu, acabou tudo. Não vai ter ninguém para cobrar você. Acabou. Então aproveite a vida. Não tem pessoas que dizem isso? Isso é um tipo de conhecimento. Ou alguém pode dizer, né, olha, sei lá, tanta coisa que a gente aprende nesse mundo material. Né? A gente aprende com os heróis, com os ídolos, não é? Com filósofos, com tanta gente. E esse conhecimento, ele se torna um referencial. É como se a gente estivesse com o conhecimento construindo o meu escudo. E de repente esse escudo não vai proteger nada, muito pelo contrário. Vai agir contra você mesmo. Então o escudo, o conhecimento, ele tem essa capacidade, se o conhecimento ele é autêntico, se a gente está falando da verdade, esse conhecimento vai nos proteger. Por isso que Krishna, diante de Arjuna, em Kurukshetra, ele fala, Arjuna, você tem... E Krishna começa a falar a verdade. Você tem direito de agir nesse mundo, né? De viver, mas você não pode viver, né, em base à luxúria. Você não pode viver simplesmente agindo para os seus interesses egoístas. Essa é a primeira instrução de Krishna. Você tem o direito de agir, mas não tem direito aos frutos da ação. Krishna fala para Arjuna, você deve agir dentro desse mundo material de uma forma desapegada. Você não pode agir, né, apegado à vitória ou derrota, né, êxito ou fracasso. Né? E também você não pode se apegar a não realizar, a não viver. Assim, ao mesmo tempo, você tem que agir dentro desse mundo e alguém pode pensar, bom, mas é tão difícil, então eu vou parar de agir, não vou... Não. A gente tem que agir dentro desse mundo, mas sempre com conhecimento. O ponto é que essa convivência com o corpo material, com todos esses instrumentos, né, que o corpo possui para adquirir conhecimento, o convívio com eles podem produzir muita ignorância, com a nossa própria experiência com esses sentidos, e também, né, as outras pessoas, com as suas experiências, com seus sentidos, também adquirem ignorância e transmitem essa ignorância para os outros. Funciona desse jeito.
Os nossos pais nos transmitiram conhecimento e nos transmitiram também ignorância. Não sei o seu pai, Pátrica, porque você vem de uma descendência assim, muito elevada. Então assim, a gente aprende com outras pessoas, a gente aprende com os professores, a gente aprende. Né? E se essas pessoas também estão em ilusão, o que a gente vai aprender é ilusão. Então agora a gente está lutando contra essa ignorância. Né, Pabu? Está difícil, né? Está com sono. Então, esse é o grande problema, a ignorância. E a principal ignorância, sabe qual é? Krishnakarya. Eu disse que essa é a principal ignorância, mas acho que não é. Aqui bom, essa podemos dizer que é uma ignorância muito importante, mas tem outra. Não ver Deus, não reconhecer a pessoa suprema como o centro de tudo, como a causa de tudo. Né? Então, nós nós vivemos numa vida de tanta ignorância da realidade, tanta ignorância da realidade, que a gente desconhece a nós mesmos e desconhecemos o centro de tudo. Então, por isso que esse mundo é descrito como um lugar de escuridão. Porque na escuridão, por mais que tenha tantas coisas à sua volta, você não consegue ver nada. Então, apesar de estarmos vendo tantas coisas, a gente não vê o que é mais importante. E devido a gente não ver o que é mais importante, então aí a gente se envolve com muitas atividades que vão nos causar sofrimento. Sofrimento. Então entendem a importância do conhecimento, do verdadeiro conhecimento, conhecimento espiritual. Então por isso que a gente precisa estudar. Entendem? A gente tem que entrar em contato com o conhecimento. Com o objetivo não é simplesmente para acumular informação. A gente precisa conhecer a realidade. Ver a realidade. Isso é conhecimento. Conhecimento verdadeiro é ver e enxergar a realidade que é tão óbvia, mas que está assim distante da nossa percepção. A gente só percebe o corpo e o que o corpo experimenta. Porque nós fomos educados assim e crescemos assim, experimentando e aprendendo sobre esse mundo. Então, aqui o Senhor Brahma fala que essa super-alma, o Senhor Vishnu, ele é tudo. Controla absolutamente tudo. Todas as divagações de todas as entidades vivas. Então, o que o Senhor Brahma fala? Né, o corpo material da entidade viva é o resultado das atividades da alma condicionada. E, como a super-alma é o amparo, a super-alma é a verdadeira realidade. Então, essa é a essência. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita. Arjuna, confie em mim. Sarva Dharma Parityajya. Essa é a lição que a gente precisa aprender. A lição que a gente precisa aprender é que Krishna é tudo.
Essa é a lição que a gente precisa entender, que Cristo é o centro de tudo. E que Ele é um amparo, Ele é o refúgio, Ele é o abrigo. Cristo é tudo. Deus é tudo. Tudo. Mas como é que a gente não consegue ver essa pessoa? É muita ignorância, não é? A gente desconfia, a gente não acredita, a gente não tem fé, a gente não tem confiança. Completamente assim, é muita ignorância, pelo menos da minha parte, né? Porque a gente não vê. A gente vê tudo, vê Pátraca, vê tantas coisas nesse mundo. Mas como é que eu posso trocar Pátraca por Krishna? Eu sei que é difícil comparar, né? É muito difícil. Mas assim, a gente não vê a pessoa suprema. Então, eu estou falando, insistindo com isso, porque, gente, a ignorância é o que nos mantém nesse mundo. Não é nenhuma outra coisa. Devido à ignorância, a Juna estava sofrendo. A Juna não queria lutar, porque a Juna só via os corpos materiais. A Juna não estava vendo, ele estava ali sofrendo, suando, né? Ele estava tão aflito que até o arco caiu da mão dele. Ele nem conseguia segurar o arco. Entendem o que é isso? Então, a aflição, que é uma coisa tão comum nesse mundo material, ele não conseguia nem segurar o arco, afetado pela situação. E a gente fica afetado, né? Acho que Krishna Karya não, ela está sempre transcendental. Nunca está afetada por nada. Então a gente quer parar de sofrer. Mas a gente quer parar de sofrer, sabe como? É construindo um mundo, assim, uma redoma material, né? Então a gente tem que ter dinheiro para poder construir uma casa, ter um esposo, ter uma esposa, fazer muito exercício, ter um corpo muito saudável. É assim que a gente quer se proteger do sofrimento. A gente quer evitar que as coisas não nos cheguem, as coisas ruins da vida. A gente já fala as coisas da vida. É assim que a gente quer se proteger. Mas essa é ignorância. Porque isso não protege de fato a gente. Então, é o conhecimento. Então, o conhecimento transcendental, o conhecimento espiritual, como Krishna, no 5º capítulo do Bhagavad Gita, glorifica, que o conhecimento transcendental, ele é como um fogo que reduz a cinza todas as reações de nossas atividades pecaminosas. O conhecimento, ele é tão poderoso que ele não só evita que a gente cometa mais atividades pecaminosas, mas o conhecimento também nos protege das reações de atividades anteriores. Entendem? Entendem isso? Nós temos muitas atividades, ou reações a atividades na forma de sementes, na forma de samskaras, de impressões que vão fazer agir novamente daquele mesmo jeito equivocado. E o conhecimento, ele vai destruindo todas essas impressões, né, no momento em que a gente vai se observando, se analisando, né, e a gente vai se curando dessas coisas com o conhecimento, o achote do conhecimento. Então, esse é o poder do conhecimento. Né? Conhecimento espiritual, conhecimento transcendental.
Agora, o conhecimento que a gente obteve nesse mundo material, pouco pode nos ajudar. Ajuda, mas pouco, definitivamente. A realidade. A realidade vai trazer para a gente desapego, porque você entende que você é uma alma. Não é qualquer conhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento acerca do eu, da alma, isso permite que a gente se afaste, né, se afaste no sentido, né, nem de distância, porque a gente pode até estar próximo, mas a gente se afasta emocionalmente. Né? Porque o conhecimento permite isso, o desapego, esse afastamento, mesmo na proximidade das coisas. Então, Krishna, aqui o verso está dizendo que Krishna é esse centro de tudo. Ele está administrando todas as andanças da alma. Então a alma deseja algo e Krishna é quem sanciona. E não só se permite, como Krishna também dá a condição para a alma poder realizar alguma coisa. Porque a alma, dentro desse corpo, só pode fazer alguma coisa se o corpo tiver condições de fazer. Então Krishna, através da natureza material, dá à alma a condição de poder agir dentro desse mundo material. Mesmo agir nesse mundo depende da natureza material. A alma não pode por si só fazer nada. Ela faz por meio do corpo dentro desse mundo. Como a gente já disse muitas vezes, a alma não interage com esse mundo material porque é muito sutil. É como água e óleo. Ou melhor, o espaço e os objetos contidos dentro do espaço. O espaço não se mistura. A água se mistura com barro, né? O fogo se mistura com a água, e a água se mistura com a terra, o fogo se mistura com a terra. Tudo isso tem interação, mas o espaço não é tocado por nada. Então a alma não pode mexer em nada dentro desse mundo, a não ser que ela tenha um corpo material, que é dado pela natureza. Então Krishna sempre é o centro de tudo. Então por isso, né, nós, almas condicionadas, almas iludidas, almas em ignorância, precisa combater essa ignorância. Primeiro, sempre suspeitar de tudo que pensa. Porque se a gente aprendeu tudo errado, vamos dizer que aprendeu tudo errado, né? Porque seria um exagero, mas a gente a priori precisa entender que muito do que a gente aprendeu é errado. Muitos dos hábitos que a gente desenvolveu são hábitos equivocados. E muito do que a gente pensa, nossa visão de mundo pode ser bastante equivocada. Então, numa condição assim, como é que a gente vai, né, ter orgulho de dizer que o que eu sei é a verdade, coisas assim, né? Então, aqui dá-se o exemplo dessa roda, né? Essa roda do ciclo de Sansara, né? Ela gira em virtude da ignorância. E se a gente quer parar essa roda, a gente tem que adquirir o verdadeiro conhecimento. E não só adquirir, a gente tem que realizar o conhecimento, né? Adquirir sabedoria, aí é onde vem a prática espiritual, né? A prática proporciona purificação da nossa existência. Purifica a nossa existência e permite que o conhecimento possa ser realizado, ver a realidade. Bom, faltam 7 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, se a turma
aí na internet tiver alguma pergunta. Ninguém tem pergunta. Oi, Pablo. Pois não. Maharaj, como a gente pode assim, discernir se um conhecimento que a gente está obtendo ele é verdadeiro, é verdade, ou se é uma ilusão criada por ela? Guru, Shastra e Sadhu. É o nosso critério. A gente tem 3 referenciais. Então, mesmo quando a gente pensa alguma coisa, deixa eu ver as escrituras. Deixa eu perguntar ao mestre espiritual. Deixa eu perguntar à comunidade de sadhus. Aí a gente confirma, porque pode ser só uma ilusão. E isso no sentido espiritual, né? Porque no sentido material, conhecimento material, isso todos nós somos falíveis em relação a conhecimento material. Opinião. Então, Prabhupada mesmo falava que ele só era infalível quando quando ele estava repetindo os Shastras. Então, quando a gente repete os Shastras, tudo bem. Mas a gente pode se equivocar bastante com relação às coisas materiais. Ok? Então, as coisas materiais, você vai ter que se basear, né? Olhar a ciência, a boa ciência. Né? Hoje a gente pode desfrutar assim, de um certo desenvolvimento científico, né? Saudável. Então, tem muitas coisas que a gente não vai confiar que o Sol é desse tamanho, né? Então, já tem conhecimento bastante em muitos aspectos, né, da natureza material. Então, existem muitos estudos dentro da sociologia, o comportamento social, existe a psicologia, que estuda. Quando a gente estuda um pouco de psicologia, a gente vê que tem tanto conhecimento que pode nos ajudar. Não estou falando que é a verdade absoluta, mas é estudo, é observação da matéria, de como funciona a matéria. Eles não atingem a alma, mas a matéria dá para entender bastante coisa. Então, quando o que a gente quer saber faz parte da natureza material, a gente pode se apropriar da ciência. Não só a ciência, mas também como um instrumento. Porque aí é pesquisa, é estudo. A gente vai estudar. Ok, senhor? Pronto, então, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.